Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 3 minutos. Muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar. Este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater, expressar opiniões, que conta com apoio cultural e fundamental da Apta FURG Sindicato. Temperatura em Rio Grande chegando aos 19 graus hoje. Sensação térmica 15,4. Umidade relativa do ar reduziu um pouquinho de ontem para cá, 90%. E o sol começa a brilhar em Rio Grande nessa manhã de quinta-feira, 19 de julho de 2018. Nosso muito bom dia. Bom dia, Érica Xavier, que está na mesa. Bom dia. Graças a Deus por te ver. Eu já estava virando uma sereia. Virando uma sereia, ótimo. Graças a Deus. Parou. Bom dia, Gustavo Zabotti, André Correia. Muito bom dia. Quem nos coloca no ar. E a quem nos ouve, nos assiste pelas emissoras FURG TV e FURG FM, o nosso muito bom dia. Hoje temos, como já anunciado aí nas nossas redes sociais, um programa com o Luiz, nosso convidado, que é o chefe do cartório da 37ª Zona Eleitoral aqui de Rio Grande. E vamos, junto com o Luiz, tentar entender um pouquinho, tentar rever, né, um pouco do que tem aí na nossa legislação eleitoral, nas normativas, enfim, de toda a questão burocrática, né, e legal que envolve esse pleito, esse momento pré-eleitoral e até as eleições. Vamos falar de calendário eleitoral e um pouco acho que de mudanças que existem, que vão haver até o momento das eleições. E entender um pouco também qual é o papel, né, dos nossos cartórios eleitorais em Rio Grande, o que compete à Justiça Eleitoral no município nessas eleições aí de 2018. Tá? Quem tiver dúvidas, fique bastante atento. Pode ligar 3232-8968 ou interagir com a gente através da página Paralelo 30 Apta FURG no Facebook. Tá bem? 11 horas 5 minutos. Antes de tudo, bom dia, Luiz. Bom dia, Deca. Obrigado por essa oportunidade de conversar um pouco sobre a eleição, sobre pleito, algo que envolve a todos nós, e atualizar as notícias aqui da Justiça Eleitoral local, traçar algumas linhas sobre a legislação, perfeito, sobre os diversos marcos temporais que fazem parte dessa eleição geral de 2018. Perfeito. É isso. E tenho nos últimos programas dito, né? Nós, eu e Érica aqui temos dito assim, vamos cuidar, e tem as instruções normativas, a legislação eleitoral, que por vezes que a produção do Paralelo 30 fica, a gente brinca aqui pisando em ovos, né? Porque o perfil desse programa é bastante crítico, bastante posicionado, e de trazer realmente situações da conjuntura política, social. Então muda um pouco
o que podemos ou não abordar, e aí o Luiz, previamente aqui na troca de conversa, disse, sempre cuidando a questão da paridade, né, da igualdade de direitos e de espaços para esse momento. Nós enxergamos esse momento, sim, como bastante delicado e talvez um pouco diferente dos últimos momentos pré-eleitorais que tivemos aí no Brasil. Mas a legislação eleitoral, ela existe, o Luiz estava me esclarecendo um pouco disso, não foi feita este ano, nem no ano passado, né? Então, a gente tem diversas normativas dentro da questão da legislação eleitoral que não mudaram, né? Então, que seguem sendo cumpridas e devem ser cumpridas também nesse período pré-eleitoral até o momento das eleições de outubro, né, Luiz? Sim. Bem, a legislação eleitoral, como eu estava comentando antes do início do programa, é esparsa. Nós temos o Código Eleitoral, que data de 1965. Depois nós temos diversas importantes leis que também têm reflexo na eleição. Posso falar a Lei 9504 de 97, sim, a Lei 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, que teve alteração em 2010, através da LC 135. As resoluções do TSE que regulam a eleição em suas diversas situações. Sim. Por exemplo, registro de candidaturas, questão de propaganda eleitoral, a parte de representações e reclamações. Tudo isso é abordado através das resoluções emitidas no ano anterior à eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sim. E o próprio calendário eleitoral também é uma resolução emitida pelo TSE. Perfeito. Então, é isso, assim, o que temos de mais novo, digamos assim, dentro da legislação eleitoral. Tem essa mudança que tu disse que foi feita em 2010 e todo o ano anterior ao ano eleitoral tem uma normativa, não sei se é assim que se resolução. Uma resolução. Que vem, né, historicamente acontecendo. Todo ano antes das eleições, do ano eleitoral, é emitida uma resolução. É isso, segue-se a norma. Sim, né? Sim. Esse calhamaço de legislações formam o bloco de legislação, normativas, que tem reflexo na eleição. E aí vai os diversos assuntos que eu mencionei. Sim. Registro de candidatos, propaganda. Claro, nós estamos falando em 2018 de um pleito geral, uma eleição geral. Isso. Em que as atribuições elas escapam da primeira instância aqui, local, Rio Grande, sim, eu falando. Assim como os demais municípios do interior, do estado e do país por completo. Tá. Registro de candidatos, por exemplo. É isso que eu te perguntar. Assim. Dependendo do cargo, esse procedimento é realizado pelos partidos, coligações e candidatos ou nos TREs, nas capitais, ou no TSE em Brasília, dependendo do cargo, para presidente, para senador. Isso é feito em Brasília. Parte também de propaganda eleitoral, a autuação de representações, reclamações de eventual descumprimento da legislação eleitoral de propaganda. Isso acontece também nos TREs ou TSE. Fazendo a ressalva, permanece de forma assim, residual o exercício do poder de polícia na fiscalização da propaganda eleitoral. Sim. Isso se mantém no interior, e aqui em Rio Grande vai ser a 37ª, a juíza eleitoral é que vai exercer o poder de polícia para eventuais descumprimentos da legislação. Vai se ter os olhos da Justiça Eleitoral de forma localizada, para denúncias, para autuação de expedientes no sentido de, sendo o caso, retirada de propaganda irregular. Eu aproveito também
No site do TRE consta um link para o site do Ministério Público, como fiscal da legislação eleitoral, para eventuais denúncias do eleitor, da eleitora em geral, que esteja visualizando eventual prática em desconformidade com a legislação eleitoral. O Ministério Público, numa iniciativa muito interessante, que não é novidade, já aconteceu em pleitos anteriores, disponibiliza essa página para preenchimento de dados ali e descrição de situações que porventura estejam descumprindo a legislação eleitoral. Não, isso é importante. Eu ia te perguntar assim, eu, né, cidadã, eleitora, percebo algo que, né, me parece irregular. Então, a forma de fazer denúncia tem esse link disponível. Tem alguma outra forma? Posso ir até o cartório? Posso ir até o Ministério Público? Como proceder? É possível também a pessoa presencialmente comparecer até o Ministério Público Eleitoral, até porque a Justiça Eleitoral ela não age de ofício, não inicia atuando ex ofício. Sim. Se faz necessária a denúncia através do Ministério Público, através do candidato, do partido, coligação, que são os atores do processo eleitoral. Perfeito. Então, assim, Luiz, para que a gente consiga entender, né? São uma eleição que, a princípio, os registros de candidaturas não vêm diretamente aqui no município, porque não são eleições municipais, mas, sim, a Justiça Eleitoral e os 2 cartórios têm o seu papel e a sua importância, ainda que não sejam eleições locais. Sem dúvida. Né? Qual é o papel, assim, da Justiça, dos cartórios nessa eleição, nesse período? Como eu falei, essa parte processual, ela acaba escapando em virtude de ser o pleito geral para a segunda instância e para o TSE em Brasília, permanecendo, como eu falei, o poder de polícia da propaganda eleitoral. A preparação da eleição fica num viés mais administrativo e preparatório, e aí eu falo da questão das urnas eletrônicas. Sim. Esses dados dos candidatos que são alimentados através de um sistema próprio, eles vão migrar para o sistema que vai alimentar as urnas. Isso vem através do TRE, no caso nosso de Porto Alegre, para que sejam dadas as cargas oficiais de urna que nós falamos, com dados oficiais de candidatos. Tá, perfeito. Uma parte importante, um capítulo importante da organização da eleição é em relação aos mesários. A gente está falando aqui em Rio Grande de cerca de 2.000 pessoas diretamente envolvidas com o trabalho de mesário. É bastante gente, né? As diferentes funções dentro das mesas de voto, mesas de justificativa, que é um pouquinho diferente, mas o trabalho é parecido em várias situações. Já se iniciou, desde o dia 6 de julho, a publicação dos editais com os componentes das mesas de votação e demais funções. Nós temos, e aí eu posso falar da 37, um percentual importante e muito interessante, cada vez maior, de voluntários ao trabalho. Tá. O que nos alegra em muito, isso nos satisfaz muito e ver essa crescente. Além de vários mecanismos que têm nos auxiliado na convocação, e aí eu falo a possibilidade desses voluntários ao trabalho de mesário autorizarem o envio da carta convocatória através de e-mail. Sim, isso facilita importante. O trabalho do cartório em muito, e nós temos um percentual bem grande de eleitores nossos que autorizaram previamente o envio da carta. Mas também resta um percentual de convocação propriamente dita, de pessoas que são indicadas ao trabalho. É um percentual
menor em relação ao último pleito, eu posso falar, mas permanece. E para todos os efeitos, estamos falando de mesários. Sim. Internamente fazemos essa classificação dos mesários voluntários e dos mesários indicados, mas como eu vinha falando antes do início do programa, a eleição ela não acontece sem o trabalho do mesário. O sucesso, a tranquilidade, o bom transcurso do dia de eleição, o domingo de eleição, ele depende de um bom trabalho do mesário, das pessoas que estão envolvidas. Tá. Sobre essa questão dos mesários, a gente também comentava, quando eu estava me inteirando um pouco, né, da situação. Não mudou nada, não há nenhuma normativa, resolução, nada diferente na legislação, né? E não é, e ainda falei com o Luiz que por vezes parece que há essa questão da pessoalização, né? Não é o Luiz, não é o cartório, a justiça local que definem as regras eleitorais e também a questão dos mesários. Isso consta na legislação e não há novidade, né? Então, a gente sabe que existe, e que bom, né, que cada vez mais as pessoas se interem e queiram participar do processo eleitoral. E a gente, desde antes desse período de algumas restrições e ainda agora, dentro do papel do Paralelo 30, a gente reforça a necessidade do envolvimento, né, com o processo eleitoral, com as eleições, porque a gente diz que a política não é feita só pelos políticos que disputam, mas todos e todas fazem parte né, da situação política do país, da cidade, enfim. Então, que cada vez mais tenhamos pessoas dispostas e que queiram se envolver, né, da forma que for, seja através do voto, seja através né, do trabalho como mesário, dentro do processo eleitoral, né, Luiz? Sem dúvida. É uma das formas mais diretas de exercício da cidadania, fiscalização da eleição, o trabalho de mesário. Para todos os efeitos, a pessoa que está convocada ao serviço eleitoral, ela é servidora da Justiça Eleitoral nesse dia. Sim. No dia da eleição, na véspera, na verdade, quando da instalação da sessão de votação, a pessoa, para todos os efeitos, ela está exercendo um cargo público. Como funciona a convocação? A partir do recebimento da carta convocatória, a pessoa possui 5 dias a partir do recebimento para eventual requerimento de dispensa dos trabalhos. Tá bem. E aí vai por um motivo de saúde, por uma questão profissional, que a pessoa vai mudar de residência, vai se mudar da cidade de Rio Grande. Essa pessoa possui esse prazo legal da legislação de 5 dias para encaminhar no respectivo cartório um requerimento solicitando ao juiz eleitoral a dispensa do trabalho. E aí se faz necessário sempre encaminhamento em anexo de um documento que comprove a alegação pela qual está solicitando a dispensa do trabalho. Isso levado a conhecimento da juíza eleitoral, e em sendo deferida a solicitação, essa pessoa vai estar dispensada do serviço. Tá bem. Sendo indeferido, permanece a convocação. Está valendo a convocação, a pessoa tem que trabalhar, atuar como mesário e atender o disposto na carta convocatória. Certo. E esse é assim que funciona. Te perguntei também antes, acho que é importante a gente trazer, né? Dentro da legislação eleitoral, consta, né, tudo isso que tu está nos explicando, e também consta quais são as sanções, o que acontece se eu fui convocada como mesária. Não justifiquei, enfim, não tentei a liberação, ou foi indeferida e eu não fui trabalhar, né? Bom, além de comprometer, talvez, o trabalho de outras pessoas ali que estão como mesários, de daqui a pouco atrapalhar um pouco
o momento das eleições, né, do voto, que já tem isso, que talvez não esteja no papel, mas a gente sabe que isso acontece. Para além disso, o que está previsto? Eu pago multa, tem alguns direitos que, não cumprindo este dever, ficam restritos. O que acontece? Sim, passando a esse passo seguinte da ausência ao trabalho de mesário, o comparecimento e a saída da sessão e o não retorno, vai ser autuado pelo cartório processo de mesário faltoso. A pessoa vai ser arbitrada a multa eleitoral para pagamento através da juíza eleitoral, e essa pessoa vai ficar também sem quitação eleitoral, sem certidão de quitação eleitoral, com todos os desdobramentos e implicações a partir disso. Sim. E aí vai, impossibilidade de tomar posse em cargo público, em tomar empréstimo em bancos oficiais e as demais sanções que a legislação prevê. Sim. Falando um pouco, trocando um pouco para o lado bom da história do trabalho do mesário. Essa pessoa, os dias que o mesário, que a mesária trabalha, ele vai ter direito a usufruir em folgas o dobro dos dias aos quais foi convocado para trabalhar. Sim. Ou seja, a pessoa vai trabalhar no domingo, no primeiro turno dessa eleição, vai ter 2 dias de folga. Se houver segundo turno, vão ser 4 dias. É o que a legislação prevê. Isso, desculpa te interromper, mas independente de onde essa pessoa trabalhe. Digo, a pessoa trabalha no serviço público, sei lá, os servidores públicos da universidade. Ok, está garantido a folga. Se a pessoa trabalha, não sei, num comércio local, numa loja, independente. Da instituição que a contrata, da empresa, tem o direito garantido. Tem direito, é uma previsão legal. Isso, inclusive, muito material consta no site do TRE, no portal do mesário, os direitos do mesário. Ótimo. Consta uma cartilha aos empregadores dos mesários sobre justamente o exercício desse direito a que faz jus o mesário à mesária. Ótimo. Eu falei aqui, existem cargos em que são mais dias à disposição da Justiça Eleitoral. Além do domingo da eleição, a instalação na véspera e também um treinamento presencial que é dado na última semana de setembro. Dependendo do cargo, sim, a pessoa, o mesário, a mesária, vai ter um saldo maior de folgas. Certo. Além disso, vai receber auxílio alimentação. A novidade que eu posso falar, houve uma majoração no valor do auxílio alimentação por determinação do TSE. Isso também é uma boa notícia para as pessoas envolvidas no trabalho eleitoral. Sim, porque nós temos o turno da manhã e da tarde e tem um período de intervalo para o almoço ali justamente. Um revezamento. Exatamente, revezamento dentro da sessão para as pessoas terem sua pausa para o almoço. Sim, e aí vem o respaldo do auxílio alimentação, vale alimentação, enfim, para aquele período. Exatamente. Né? E, junto com isso, o direito a folgas, né? Em outros dias, acho que folgas a serem acordadas ou combinadas, provavelmente. Não é exatamente trabalhei no domingo, obrigatoriamente a minha folga é na próxima segunda, na próxima terça, não é isso? Não. A folga pode ser combinada entre o mesário e... Isso é o empregador. Isso é o empregador. Exatamente. É fornecida uma declaração, uma certidão pelo cartório eleitoral, mencionando os dias que a pessoa possui de folgas em virtude dos dias trabalhados, os dias à disposição da Justiça Eleitoral. Ótimo. Tá bem. Luiz, assim, são 11h26, a gente está chegando no horário do intervalo. Eu sei que entra
vai entrar em alguns instantes a resenha. Eu quero entrar contigo, mas não sei se daqui a pouco não vale mais a gente entrar no segundo bloco, que é na questão do calendário eleitoral, né? Eu estava olhando aqui, sei que tem em portais específicos, talvez TRE, TSE, e tem um aqui do UOL Notícias também, que fala das principais datas, né? E esse calendário eleitoral, ele começa a ser cuidado, estruturado desde o ano anterior, né, às eleições. Acho que talvez se tu quiser comentar um pouquinho para dar uma prévia antes de a gente entrar no ponto a ponto, que a gente deixa o ponto a ponto para o segundo bloco, pode ser? Sim. Então... Bem, o calendário ele também é uma resolução do TSE e que esmiuça, detalha os marcos temporais da eleição. Ele emitido pelo TSE no ano anterior, em 2017, e trata de forma detalhada de todos os marcos temporais da eleição. E organiza, né? Exatamente. Acho que a vida de, sei lá, pré-candidatos, partidos, mídias, né? Justiça, cartórios eleitorais, nos contribui para que nos organizemos para isso. Claro, né? claro. Acho que é mais ou menos por aí. Érica, 11h28, temos um intervalo liberado. Então, tá bem, eu vou, porque senão a gente vai entrando aqui nos pormenores e passa a resenha do intervalo. Então, vou pedir o nosso intervalo para a Érica e para o André. No retorno do segundo bloco, a gente acabou não chamando a nossa música. A gente tem algumas músicas aqui para dar uma aliviada no papo. Então, eu sugiro que a gente retorne com uma música no segundo bloco. E aí a gente volta para esse ponto a ponto do calendário e mais algumas questões envolvendo esse pleito. Só lembrando, quem quiser tirar dúvida, participar, 3232-8968 ou Paralelo 30 Aptafurg no Facebook. Vamos lá.